continuidade ao primeiro, e hoje eu ainda trago a estrutura de uma das peças mais importantes, se não a mais importante e recorrente da prova da ordem, segunda fase. Então, pessoal, olha só. Hoje, eu primeiro, antes mesmo de falar da linha do tempo, eu informei para os alunos quais são as principais peças, ou seja, aquelas que são as mais recorrentes e aquelas que podem ser cobradas pelo examinador da Getúlio Vargas em segunda fase. Coloquei aqui, ó, ação anulatória de débito fiscal ou lançamento tributário, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, mandado de segurança com pedido de liminar, ação de repetição de indébito, ação embargos à execução, ação de consignação e pagamento, exceção de pré-executividade, apelação e agravo de instrumento. Pessoal, feita uma estatística entre as peças que mais caem, a última foi essa da semana retrasada, foi o quê? Foi uma ação anulatória de débito fiscal, que por um acaso trabalharemos hoje, não a peça em si que caiu na última prova, mas uma ação anulatória que foi cobrada na prova da ordem e outras provas da ordem, mostrando que a estrutura é a mesma. A estrutura você vai encontrar lá no Código de Processo Civil, até porque nós não temos um Código de Processo Tributário. Então, você pega o direito material tributário e acaba adaptando àquele universo do processo civil. Então, todas essas ações aqui, certamente você já identificou, já fez em processo civil e agora no estágio, né? Eventualmente estágio simulado. Quem foi meu aluno de estágio simulado, certamente nós fizemos aqui uma exceção de pré-executividade, já fizemos embargos à execução, mas quem não foi, já fez estágio, certamente já trabalhou uma dessas estruturas aqui. Porém, não no ambiente, talvez não no ambiente tributário, de direito tributário, mas a estrutura é exatamente a mesma. O que muda, na verdade, é a fundamentação e também a matéria a ser explorada. Então, pessoal, pela manhã, eu dei um sobrevoo, na verdade, não entrei em minúcias, não aprofundei em relação a alguns pontos, mas destaquei que esses pontos que estão aqui no quadro, pessoal, conceito de tributo, competência, conceito ou entendimento de competência tributária, capacidade tributária ativa, espécies tributárias e suas características, limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado, princípios e imunidades, mais obrigação tributária e crédito tributário, tendo no crédito causa de suspensão da exigibilidade, causa de exclusão e causa de extinção do crédito tributário, são as matérias que regularmente são cobradas pelo examinador da Getúlio Vargas. Então, hoje, eu primeiro preocupei-me em conceituar tributo, para quem assistiu, só para uma breve retrospectiva aqui do que eu falei hoje. Falei sobre o conceito de tributo, falei que tributo é prestação pecuniária, é compulsório porque instituído em lei, não constitui sanção ou penalidade por ato ilícito, significa que multa não é tributo, e sempre será cobrado através de um ato administrativo plenamente vinculado. Veja, tendo conhecimento dessas características, fica fácil de você entender, por exemplo, algumas situações como compreender a competência tributária. Compreender, por exemplo, que quando você fala de competência tributária, pessoal, competência tributária, você vai ter competência tributária como uma vocação, como uma autorização, como uma outorga constitucional para que cada ente tributante ou ente federativo, União, Estados, Distrito Federal e municípios possam criar os seus tributos. Isso é importante porque, em prova de segunda fase, questões abertas, geralmente, o examinador explora muito a parte de competência. Ele quer saber, primeiro, quando você vai endereçar uma peça, se o tributo, em regra, é de competência da União, como imposto de importação, exportação, IOF, IPI, imposto extraordinário de guerra, imposto territorial rural, impostos novos ou impostos residuais, ou taxas federais, ou contribuição de melhoria de obras realizadas pela União, empréstimos compulsórios no caso de guerra, calamidade, investimento urgente.
e mesmo as contribuições especiais, todas essas de competência da União, se você conhece essa competência, sabe que a Constituição Federal não cria tributos, mas distribui competências, você vai, por exemplo, saber endereçar a peça. Em regra, você tem como competente, como foro competente, aquele do ente federativo competente, ou seja, se o tributo é da União, Justiça Federal. Se o tributo é dos estados, é instituído por estados, Distrito Federal ou municípios, Justiça Estadual. Então, já consigo fazer o quê? Pontuar no endereçamento. E mais ainda, pessoal, quando você fala de sujeito passivo e ativo da relação de direito tributário, aqueles que irão compor o polo passivo e o polo ativo, a competência é de grande importância. Porque, via de regra, quem irá compor o polo ativo da relação de direito tributário é o contribuinte, se for defesa do contribuinte. Agora, se por outro lado eu tenho o polo ativo, eu vou ter o polo passivo. E, via de regra, pessoal, quem vai figurar no polo passivo da relação de direito tributário, salvo no caso de mandado de segurança, vai ser o ente federativo competente. Então, por isso que você saber o que é competência tributária e a diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa é tão importante. Falei para vocês pela manhã que competência tributária é aquela autorização constitucional. A Constituição Federal, ela não cria tributo, mas ela distribui as competências e fala, olha, você, União, que recebe competência para instituir o imposto de importação, só você poderá instituir esse tributo. Só você poderá legislar sobre esse tributo. Assim como acontece com a União, acontece com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios. Mostrei aqui no nosso quadro de competência que, como é que eu faço, professor, como é que eu faço para poder decorar quais tributos que são de competência da União, quais são de competência dos estados, quais são de competência dos municípios e do Distrito Federal. Primeiro, você tem que saber o seguinte, se eu tenho 9 tributos, impostos da União, tem 3 dos estados e 3 dos municípios, e eu sei que o Distrito Federal, ele acumula competência que é municipal e estadual, eu vou decorar o quê? Esses 6. Vou decorar os 3 que são de competência do município, que são IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, ITBI, Imposto de Transferência de Bens Imóveis, e ISSQN, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e vou decorar quais são o quê? Aqueles que são de competência dos estados, que são IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sendo que esse serviço é só serviço interestadual, intermunicipal de transporte e comunicação, e ITCMD, que é o Imposto Causa-Mortes, é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes ou doações. Veja, eu tenho aqui a certeza, eu já sei que municípios são 3 impostos, estados são 3 impostos, então sobra o quê? Sobra os demais que são de competência da União. Então, imposto de importação está no meio desses 6? Não. Então, é da União. Imposto de exportação está incluído nesse rol de municipal e estadual? Não. Então, é federal. Então, pessoal, a dica que eu dou é, se você tem dificuldade de decorar, você decore. Ou, pelo menos, tente compreender que a União, ele estabelece, ele institui, na verdade, por lei, 9 tributos, 9 impostos, quais sejam 9 no primeiro momento. Por quê? Porque quando você fala que a União poderá criar impostos residuais ou impostos novos, significa que eu tenho inicialmente um rol estabelecido pela Constituição Federal de imposto de importação, imposto de exportação, IOF e IPI, imposto de renda para pessoa física e pessoa jurídica, imposto extraordinário de guerra, imposto sobre grandes fortunas, impostos novos ou impostos residuais, faltou um. Bom, daqui a pouco eu leio. Okay. Mas, além disso, a União pode criar taxas, pessoal? Pode. Taxa tem a ver com o quê? Com serviço público específico e divisível prestado ou disponibilizado pelo Estado. Detalhe, esse serviço é potencial ou efetivo, ou seja, a utilização desse serviço poderá ser potencial, ou seja, você pode utilizar de fato o serviço, ou ele pode ser disponibilizado, e ainda assim você vai realizar o fato tirador da taxa. Temos ainda as contribuições de melhoria, que está ligada a quê, pessoal? Está ligada a uma obra pública. Mas não só obra pública, está ligada a uma obra pública que foi realizada pelo ente federativo, foi finalizada e gerou efetiva valorização do imóvel do contribuinte.
E temos ainda, pessoal, os famosos empréstimos compulsórios, sendo que esses empréstimos compulsórios aqui, pessoal, eles são criados, poderão ser instituídos só pela União, através de lei complementar federal, em 3 situações extraordinárias: guerra externa ou iminente, calamidade e investimento urgente de relevante interesse nacional. E mais as contribuições especiais, sendo que essas contribuições especiais aqui, elas se subdividem em contribuições de natureza social, natureza interventiva e natureza parafiscal, ok? Pessoal, olha só, nessa conversa aqui, falamos do conceito de tributo, 5 características. Tributo é prestação pecuniária, significa que tributo não poderá ser pago, não poderá ser recolhido, não poderá ser quitado in natura nem in labore. Tributo é compulsório, é obrigatório. E é obrigatório por quê? Porque ele é instituído por lei. Significa, pessoal, que tributo só pode ser criado ou instituído por lei. Não pode ser por decreto? Não, professor. Pode ser por resolução? Também não. Prefeito de município pode instituir por decreto IPTU? Claro que não. Quem tem competência é o ente federativo, é o município, é o estado, é a União e é o Distrito Federal. Ok? Pessoal, definimos aqui as espécies tributárias. E cuidado, pessoal, cuidado. Falei pela manhã o seguinte, note, quando você fala aqui de espécies tributárias, você tem que entender o seguinte, que o CTN, o Código Tributário Nacional, que detalhe, pessoal, não foi criado como lei complementar, mas foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar. Isso cai na prova da ordem. Por incrível que pareça, simples, mas por quê? Porque a pessoa, o examinador coloca, o Código Tributário Nacional, criado em 1966, foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei ordinária, definindo as regras de instituição, de cobrança e de repartição de tributos. Está errado. Por quê? Porque o Código Tributário Nacional não foi criado como lei complementar, mas a Constituição de 88 estabeleceu o seguinte, que toda matéria geral que envolver tributação no Brasil e finanças públicas estará sob reserva de lei complementar. Então, o Código Tributário Nacional é lei geral? É. Então, ele é o quê? Uma lei complementar, ele foi recepcionado como lei complementar pela Constituição de 88. E essa Constituição, pessoal, ela distribuiu competência, e aí fala o seguinte, professor, mas qual é a diferença, então, de competência tributária com capacidade tributária ativa? Pessoal, note, quando você fala de competência, você vai encontrar a competência como o quê? Como uma norma constitucional de outorga, vontade, de outorga de quê? Que outorga, que autoriza, que permite que o ente federativo, e só o ente federativo, possa instituir tributos por lei. Pessoal, veja só, quando você fala que ele pode criar tributos por lei, significa que a regra é que esse tributo será criado, instituído ou criado, em regra, por lei ordinária. Veja, não confunda lei do ente tributante que cria tributo com a lei geral que estabelece regra geral de tributo. Quando se fala de matéria geral de tributação, lei complementar federal. Você tem lá, por exemplo, o Código Tributário Nacional. Você tem a lei complementar 104 de 2001, que estabeleceu, que incluiu no rol de causa de suspensão da exigibilidade do parcelamento, que incluiu no rol de causa de extinção do crédito tributário a figura da dação em pagamento de bens imóveis. Mas a regra é que o tributo, ou seja, o exercício da competência tributária, será realizado por lei ordinária. Se eu falei que a regra é lei ordinária, eu tenho tributos que estão sob reserva de lei complementar. E quais são eles? Eu falei pela manhã, são 4. Imposto sobre grandes fortunas, pessoal. Competência da União, lei complementar federal. Impostos residuais ou impostos novos, lei complementar federal. Empréstimos compulsórios, no caso de guerra, calamidade e investimento urgente, lei complementar federal. E falei de IGF, impostos residuais, empréstimos compulsórios e novas fontes de custeio para a Seguridade Social, ou seja, contribuições residuais. Lembre-se que, quando você fala de que algo é residual em matéria de direito tributário, ele é uma coisa nova. Imposto residual, imposto novo, contribuição residual,
contribuição nova. Ok, pessoal? Então, competência seria isso. Mas e a capacidade tributária ativa, professor? A capacidade tributária ativa, diferente da competência que não se delega, diferente da competência que não se transfere, é intransferível, é indelegável, não prescreve, a capacidade tributária ativa, pessoal, na verdade é o quê? É uma autorização legal para que um ente federativo transfira para outro ente ou para uma entidade a possibilidade dessa que recebe a capacidade não só cobrar, mas cobrar ou arrecadar, fiscalizar e, se a lei definir, ficar com 100% da arrecadação. O exemplo clássico é do ITR. ITR é o Imposto Territorial Rural, de competência, desculpe, da União, ou seja, quem institui é a União, por lei ordinária, quem legisla é a União, porque quem legisla é quem tem competência. Porém, pessoal, a União chega e faz o quê? Estabelece um convênio com o município onde a gleba rural está localizada. E aquele município ele passa a ter não a competência, mas a capacidade tributária ativa para cobrar, fiscalizar e ficar com fruto da arrecadação, 100% da arrecadação. Lembrando que, para efeitos de estudo, para a primeira fase, segunda fase, o conselho que eu sempre dou para meus alunos é o seguinte: estude doutrina, claro, mas mais do que isso, leia 1, 2, 3, 10 vezes o que diz respeito ao sistema tributário nacional na Constituição Federal. Por quê? Porque pelo menos 3 das 5 questões são retiradas do texto constitucional. Então, lá você vai encontrar primeiro o quê? Competência, distribuição de competência. Em seguida, limitações para o exercício da competência. Veja, você Estado, você município, você União, pode criar tributo? Pode, mas você tem que obedecer o quê? Algumas regras. Você tem limites. Você não pode fazer de qualquer forma. Veja, os limites estão aqui, pessoal. Princípios e imunidades tributárias. Esses dois institutos constitucionais, e princípio tributário é matéria constitucional, imunidade será sempre constitucional. Ele, na verdade, ele traz o quê? Limitações ao poder de tributar do Estado. E o que é o poder de tributar do Estado? É a competência, pessoal. Essa competência que é outorgada, que é transferida, que é autorizada pela Constituição Federal para que cada ente federativo... Veja só, pessoal, eu falei em autarquia? Não. Eu falei em fundação pública? Não. Eu falei em ente federativo. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Só esses ter competência tributária. Quando você fala uma entidade, quando você fala uma autarquia, quando você fala uma fundação pública que cobra uma taxa, né, que exige uma taxa para o serviço que vai ser prestado, por exemplo, saiba que ele não tem competência. Ele não criou aquela taxa. Aquela taxa foi instituída pelo ente federativo respectivo, ou seja, se uma autarquia é federal e ele exige a cobrança de uma taxa para prestar um serviço lá do contribuinte ou do usuário, aquela taxa, na verdade, ela é criada por lei federal e a União cria ou institui e transfere a capacidade ativa para quem? Para que aquela autarquia em regime especial, uma agência reguladora, por exemplo, possa arrecadar, fiscalizar e ficar com o fruto da arrecadação daquele tributo, no caso, as taxas. Então, pessoal, não confunda jamais capacidade tributária ativa com competência tributária. Então, eu falei o seguinte: leia a Constituição Federal. Primeiro ponto, ela fala de competência. Em seguida, ele fala assim, limitações ao poder tributar. E quando ele fala de limitações ao poder tributar, leia-se princípios e imunidades. Importantíssimo, pessoal. O STF já elevou esses princípios constitucionais e também as imunidades tributárias à condição, à postura de cláusulas pétreas. Ou seja, os princípios que existem na Constituição Federal sempre estarão presentes na Constituição Federal. As imunidades que estão presentes na Constituição Federal sempre estarão presentes na Constituição Federal. Posso criar outros princípios? Pode. Posso criar outras imunidades? Pode, mas eu posso retirar? Jamais. Então, olha só, pessoal. Princípios, eu falei o seguinte. União, você recebeu da Constituição Federal
da CF a competência para instituir o imposto de importação. Perfeito? Tá ótimo. Então, você vai criar como, pessoal? Só pode ser criado por lei. Criou o tributo. Professor, mas se ele criou por lei, por quê? Porque ele quis? Não, porque tem o princípio da legalidade, que diz que para criar todo tributo para ser criado, extinto, modificado, no caso, majorado ou reduzido, dependerá de quê? De lei. Lei de quem, pessoal? Do ente tributante, daquele que recebe competência para tributar. Então, veja, legalidade, eu botei lá, estrita legalidade, tipicidade cerrada ou estrita legalidade. Pessoal, cuidado, porque quando você lê a Constituição Federal, você não vai encontrar o princípio da legalidade dispõe sobre isso. Ele vai falar o seguinte: todo tributo para ser instituído, majorado, reduzido ou extinto dependerá de lei. E aí, pessoal, o doutrinador batizou como legalidade, mas outros doutrinadores batizaram como o quê? Como estrita legalidade, reserva legal, princípio da tipicidade cerrada. Pessoal, esse nome aí, que é já uma prova muito antiga da OAB, é que derrubou muita gente. Porque nunca ninguém, nenhum candidato, ou poucos, sabiam que tipicidade cerrada era igual ao quê? A legalidade. Mas o que diz a legalidade? Diz que para criar tributos precisa de lei. Em regra, pessoal, qual lei? Lei ordinária. Lei ordinária. 4 tributos são criados por lei complementar, estão sob reserva de lei complementar. No caso, o imposto sobre grandes fortunas. Pessoal, olha só, imposto sobre grandes fortunas, competência da União. Já foi criado esse tributo? Não. Mas a competência pode ser delegada? Não. Significa que a União pode transferir para um Estado, por exemplo, para São Paulo, a competência para que o Estado de São Paulo institua o imposto sobre grandes fortunas? Claro que não, pessoal. Porque competência não se delega, não se transfere. Agora, se criar, vai ter que ter o quê? Lei complementar. Se criar o imposto sobre grandes fortunas, vai ter que estabelecer o quê? Um fato gerador diferente de outro já existente. Se instituir, ele vai ter que ter o quê? Vai ter que ter uma base de cálculo diferente de um tributo já existente. Veja, pessoal, isso aí a gente chama de bis in idem ou bitributação. O CTN, ele veda, em algumas situações, o quê? A bitributação. E por que eu falei que ele veda a bitributação? Porque, olha só, pessoal, voltando aqui. Quando nós tratamos de impostos, de espécies tributárias, eu falei que o CTN, o Código Tributário Nacional de 1966, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 88 como Lei Complementar Federal, ele estabelece, na verdade, 3 espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições. Só que aí você tem que ir lá onde? Na Constituição Federal. E verificar que na Constituição Federal 2 espécies foram acrescentadas a esse rol inicial originário do CTN, quais sejam empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, hoje, de acordo com o CTN, impostos, taxas e contribuições, de acordo com a Constituição Federal ratificada, confirmada pelo STF, 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. Perfeito, pessoal? Então, voltando aqui para nossas limitações. Primeiro, eu falo o seguinte: olha, quer criar tributo? Pode criar. A Constituição fala, cria, porém, observando o quê? A legalidade. Tem que ter lei, não pode ser sem lei. Você pode criar por decreto? Lógico que não. Pode criar por uma portaria? Claro que não. Cai na prova da ordem. Prefeito do município de Caicó, no Ceará, com o intuito de construir uma ponte sobre o Rio Seco, por decreto, instituiu contribuição de melhoria. Ele pode, pessoal? Não. Por quê? Porque eu preciso de uma lei. Agora, município de Caicó, através de lei ordinária municipal, estabeleceu, instituiu a contribuição de melhoria. Ele pode instituir? Pode, claro. Vai estabelecer o quê? No tributo, quando é criado, você vai estabelecer qual é o fato gerador, qual é o fato que gera a obrigação, vai estabelecer quem vai ser o sujeito ativo, vai estabelecer qual é a base de cálculo e a alíquota. Então, veja, pessoal, cuidado com isso. O princípio da legalidade, para que ser criado um tributo majorado, extinto ou reduzido, precisa de lei. Existe exceção, professor? Existe, claro. Quais exceções? Pessoal, olha só. Exceções ao princípio da tipicidade cerrada ou da legalidade. Nós temos aqui o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF.
Pessoal, olha só, imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Esses tributos aqui, pessoal, ele tem uma função específica, eles têm, possuem, na verdade, uma função específica, qual que seja, função de controlar ou regular mercado. São tributos classificados ou com função extrafiscal. E é importante que, quando você fala de tributo, todo tributo tem uma função. Ou a função é arrecadatória, que a gente chama de fiscal, ou é extrafiscal, porque é regulador de mercado, ou ele é parafiscal, que é para custear atividades econômicas, ou empresariais ou econômicas. Pessoal, quando você fala que o tributo ele é fiscal e é predominantemente arrecadatório, significa que, por exemplo, o imposto de renda, ele não tem por objeto regular mercado, então a natureza dele é fiscal. Já o imposto de importação, exportação, IPI e IOF são tributos reguladores de mercado, pessoal. Se são reguladores de mercado, eles são classificados, ele tem uma função extrafiscal e são exceção ao princípio da legalidade. Esses 4 tributos, imposto de importação, exportação, IOF e IPI. Esses tributos aqui, pessoal, eles excepcionam a legalidade. Mas aí vem a pergunta, professor, são exceções à legalidade. No que diz respeito à criação, não, pessoal. Eles só excepcionam a legalidade no que diz respeito a majorar e reduzir, aumentar e reduzir. O que? Alíquotas, pessoal. Essa exceção só se aplica à alíquota. Quais são os elementos que compõem o tributo? Sujeito passivo, ou seja, quem paga o tributo, pode ser o contribuinte ou o responsável tributário. Base de cálculo, alíquota e fato gerador, ou fato que faz gerar a obrigação tributária. No caso da legalidade, pessoal, a exceção é só em relação ao quê? A aplicação de alíquotas, ou seja, imposto de importação, exportação e IOF, e IPI, poderão ter suas alíquotas reduzidas ou majoradas por decreto, por exemplo, por resolução da CAMEX. Enquanto 2 tributos, um de competência da União e outro de competência dos estados, quais sejam CID combustíveis e ICMS combustíveis, veja, não é qualquer ICMS, é ICMS aplicado aos combustíveis, não é qualquer CID. O que é uma CID, professor? Não sei o que é CID. Contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. É uma contribuição especial de natureza interventiva. Esses 2 tributos também poderão ser, olha só, pessoal, cuidado, reduzidos e restabelecidos por outro veículo normativo diverso de quê? Da lei. Então, um convênio interestadual, no caso de ICMS combustíveis, pode reduzir? Pode. Pode restabelecer também. Cuidado, pessoal, redução e restabelecimento. É 18, baixo para 10, pode ser um acordo, pode ser um decreto? Pode. Se voltar para 18, pessoal, precisa de lei? Também não. Agora, se era 18, passou para 10, depois subiu para 20, aí eu vou precisar de lei. Tá certo? Exceção à legalidade seria essas exceções. Falei ainda do princípio da anterioridade e retroatividade, isonomia, não cumulatividade e uniformidade geográfica. Qual é o que mais cai? Princípio da legalidade disparado. Princípio da anterioridade, pessoal. O que é anterioridade? Princípio da anterioridade ou não surpresa. Ou eficácia diferida. Pessoal, olha só, sinônimos ao princípio da anterioridade. Não surpresa, eficácia diferida ou anterioridade. O que ele diz? Diz que tributo que for criado ou majorado. Pessoal, quando você cria ou majora, você onera o contribuinte, não é isso? Com pagamento do tributo. Tributo que for criado ou majorado em um exercício financeiro será exigido, primeira regra, no exercício seguinte, ressalvados no mínimo 90 dias. Aí você tem 2 regras. Regra do exercício financeiro seguinte e regra da noventena. Qual que você vai aplicar? Em regra, aquele que for mais benéfico para o contribuinte. E o que seria um tributo mais benéfico? Aquele que proporciona, na verdade, pessoal, um tempo maior para que o contribuinte possa se preparar para aquela obrigação tributária ou aquela exação. Ok? Pessoal, falei para vocês que o princípio da anterioridade tem 3 grupos de exceções. Quais seriam? O primeiro grupo seria que não se aplica de forma alguma a anterioridade, nem na regra do exercício financeiro e nem tampouco na regra da noventena. Seria imposto de importação, imposto de exportação, IOF, tá? 3 tributos, o quê? Extrafiscais. Imposto extraordinário de guerra.
empréstimo compulsório. Cuidado, pessoal. Empréstimo compulsório só no caso de guerra e calamidade. Quando você fala em empréstimo compulsório no caso de investimento urgente de relevante interesse nacional, esse aí vai aplicar a regra mais benéfica. E o que mais, pessoal? Olha só, imposto de importação, exportação, IOF, imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório, no caso de guerra e calamidade. Nesse caso aí, pessoal, você não aplica regra alguma. Você criou o tributo, cobra a partir do momento que foi realizado o fatiador. Você aumentou o tributo, realizou o fatiador, você pode cobrar de imediato o tributo. Você quem? O ente tributante ou aquele que tiver capacidade tributária ativa definida por lei. Pessoal, segundo grupo de exceções, ou exceção à anterioridade. Aplicação só da regra dos 90 dias ou da noventena. Nós temos aí qual, pessoal? Nós temos o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, CID combustíveis, ICMS combustíveis e contribuições sociais. Nesses casos aqui, desses 4 tributos, pessoal, ainda que eu tenha 2 regras, do exercício financeiro e da noventena, eu vou aplicar aquela que é exceção. Ou seja, eu vou aplicar só a noventena, desprezando o exercício financeiro seguinte, por mais que o exercício financeiro seguinte seja mais favorável ao contribuinte. Por quê? Porque são exceções, tá? E por último, pessoal, o último grupo de exceção, nós temos lá o que nós chamamos de tributos que só serão aplicados, só será aplicado o quê? A regra do exercício financeiro seguinte. Aí você tem imposto de renda e que mais, pessoal? Alterações na base de cálculo do IPTU e do IPVA. Detalhe que cai em prova. A alteração da base de cálculo é aumento real na base de cálculo. Quando você fala de simples reposição inflacionária, não é aumento real e, por isso, não entra nessa exceção ao princípio da anterioridade. Ok, pessoal? Pessoal, isonomia e não comatividade também é muito importante. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, olha só, olha a lógica, hein, pessoal? A Constituição distribuiu competência, falou o seguinte, olha, Estado, você pode instituir o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Por que Estado? Porque é de competência do Estado e DF. Só que, para você fazer, precisa de lei, princípio da legalidade. Para que você possa cobrar, você tem que observar o quê? Observar, dar um tempo para que o contribuinte possa se preparar para a exação ou para a obrigação, anterioridade. Você não pode cobrar fatos geradores pretéritos, passados, só da lei, ou seja, fatos geradores presentes e futuros, e retroatividade. Você pode cobrar, você tem que cobrar tributos de sua competência, União, em todo o território nacional de forma uniforme. Princípio da uniformidade geográfica. Significa dizer que, se você pega o IPI no Distrito Federal, a incidência do IPI aqui será igual à incidência em São Paulo, igual no Mato Grosso, igual no Rio Grande do Sul, etc. Isso aí chama de uniformidade geográfica. Mas, professor, tem exceção, não tem? Qual seria? Exceção seria zonas de incentivo ou zonas francas. Zona Franca de Manaus, por exemplo, pessoal, é um exemplo clássico de uma exceção ao princípio da uniformidade geográfica. E o que mais? Princípio da isonomia. Pessoal, isonomia não é tratar todos iguais. É tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual de acordo com o quê? Com as suas desigualdades. Significa que, leve em consideração aqui, pessoal, a capacidade contributiva do consumidor, do contribuinte. Ou seja, quando falo de capacidade contributiva como um desdobramento da isonomia, eu falo o seguinte, olha só, pessoal, que o tributo, os impostos, sempre que possível, o imposto será o quê? Graduado de acordo com o quê? Com a capacidade econômica contributiva demonstrada pelo contribuinte. Ou seja, paga mais quem demonstra ter uma capacidade econômica maior e paga menos quem demonstra ter uma capacidade econômica menor. Isso a gente chama de capacidade contributiva. E esse tributo, esse subprincípio da capacidade contributiva, ele se desdobra em 2 outros subprincípios. Princípios de quê? Da progressividade e da seletividade. Ele fala o seguinte, olha, imposto, IPTU, ITR e imposto de renda terão suas alíquotas progressivas. Ou seja, quanto mais o essencial, quanto mais o imóvel urbano ou rural
cumprir a sua função social, menor vai ser o quê? A sua alíquota. Imposto de renda, quanto mais você receber, maior vai ser a sua alíquota. Tanto que você tem o quê? As faixas de alíquotas aplicadas ao imposto de renda. Pessoal, eu falei aqui dos tributos progressivos. São 3. Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, ITR, Imposto Territorial Rural, e mais imposto de renda. E tem uma inclusão aqui, pessoal, do ITCMD, que é um tributo estadual, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou Doações. Inclusão o quê? Inclusão jurisprudencial. Mas se eu tenho 3 tributos, no caso 4, que terão suas alíquotas progressivas, de acordo com a capacidade contributiva, eu tenho 2 tributos que terão suas alíquotas seletivas. Quando se fala um tributo que tem a alíquota seletiva, a seletividade tem a ver com o quê? Com a essencialidade do produto. Quanto mais essencial for o produto, em regra, menor a alíquota. Quanto menos essencial, maior a alíquota. Sendo que, olha só, detalhe, pessoal, 2 tributos terão suas alíquotas seletivas, o ICMS e o IPI. Sendo que, olha só, o ICMS poderá ser seletivo e o IPI será seletivo. Tem diferença? Lógico que tem. Quando eu falo que poderá ser seletivo, significa que quando o Estado for instituir o ICMS, ele pode ou não aplicar seletividade, porque é faculdade. Já quando você fala de IPI, que é de competência da União, quando ele for aplicar o IPI, ele vai ter que verificar o quê? Necessariamente, se aquele tributo ele é essencial ou pouco essencial. Se for essencial, menor a alíquota. Se não for essencial ou se for supérfluo, maior a alíquota. Ok, pessoal? Meus amigos, olha só, continuando aqui, nós temos aqui obrigação tributária. Para falar da obrigação tributária, vamos falar aqui da nossa linha do tempo. Pessoal, de novo, linha do tempo. Professor, mas se eu gosto dessa linha do tempo? Meus amigos, o dia que você compreender essa linha do tempo, você mata qualquer questão em direito tributário, primeira e segunda fase. Essa linha do tempo, pessoal, ela deveria vir até aqui. Só que não tem espaço, e aí ela vem até aqui. Ela começa com o quê? Com hipótese de incidência, que também é chamado de fato gerador em abstrato. Depois, fato gerador ou fato imponível. Após, obrigação tributária, constituição do crédito tributário, dívida ativa e execução fiscal. Pessoal, a sequência é essa. Não tem como você quebrar a sequência. E detalhe, quando você entende, compreende a linha do tempo, você consegue, por exemplo, identificar se a ação é declaratória, se a ação é anulatória, se o mandado de segurança ele é preventivo, se o mandado de segurança ele é repressivo. Você sabe ainda se trata-se de um embargo à execução, se trata-se de uma exceção de pré-executividade ou mesmo um recurso administrativo. Pessoal, veja, só pela linha do tempo, eu compreendendo a linha do tempo, eu já consigo o quê? Definir se a ação vai ser anulatória, se vai ser declaratória, se vai ser mandado de segurança preventivo ou repressivo, se será uma ação de consignação em pagamento, se haverá uma repetição de indébito tributário, ou se eu vou aplicar o embargo à execução na execução de fiscal, ou uma exceção de pré-executividade. E o que seria essa linha do tempo, pessoal? Compreendam. Hipótese de incidência, pessoal, é a situação descrita em lei. Lembre-se que no conceito de tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei, tem que ser instituída em lei. Todo tributo tem que ter o quê? Para ser criado, para que você tenha uma obrigação tributária, você tem que ter antes uma lei. Essa lei é a própria hipótese de incidência. Veja só, pessoal. O exemplo que eu dei de manhã foi do IPVA, mas vamos dar um exemplo aqui do IPTU. IPTU é o seguinte: Imposto Predial Territorial Urbano. Competência de quem? Município e Distrito Federal. Pessoal, quando você fala do IPTU, esse IPTU, para ser exigido no município, ele primeiro tem que ter o quê? Tem que existir uma lei. Sem lei, não tem o quê, pessoal? Obrigação tributária. Veja só, tem que seguir esse caminho aqui, pessoal. Eu só vou falar de obrigação tributária se antes eu tiver o quê? Uma lei. Eu tenho a lei, define a situação em abstrato, no mundo fenomênico. O que eu faço? Eu, contribuinte, olha só, pessoal, eu, contribuinte, tenho que realizar um fato que gere uma obrigação tributária. Onde é que eu vou encontrar esse fato? Esse fato estará descrito na hipótese de incidência.
Então, no caso do IPTU, sou proprietário de um imóvel urbano no Distrito Federal. Eu tenho uma lei estabelecendo a regra do IPTU, realizei o que? Um fato que gerou uma obrigação tributária. Obrigação tributária é essa, pessoal, que será, no caso, concretizada, será tornada líquida e certa a partir do momento que o Estado constituir o crédito através do lançamento. Você não fica esperando todo ano o carnê, entre aspas, no caso, a notificação de pagamento do IPTU? Então, veja, pessoal, eu, contribuinte, proprietário de um imóvel urbano DF, realizei um fato descrito em lei. Houve o que nós chamamos de subsunção tributária. Esse fato gerou uma obrigação tributária. Obrigação tributária que tem que ser o quê? Ela tem que ser concretizada. A partir de quê, pessoal? Da construção do crédito tributário. O Estado constitui o tributo pelo lançamento, pessoal. Olha só, pelo lançamento. Significa que eu pago e se eu pagar, extingue a obrigação. Mas se eu receber a notificação legítima e não pagar, pessoal, se eu não pagar, o meu nome vai ser inscrito na dívida ativa, que é um cadastro de inadimplentes de quê? Do fisco, tá, pessoal? E aí, pessoal, eu vou ter meu nome escrito na dívida ativa e o Estado precisa fazer o quê? Precisa executar. Eu não paguei administrativamente, vou ter que fazer o quê? O Estado vai extrair dessa dívida ativa aqui uma certidão, que a gente chama de certidão da dívida ativa, CDA. Essa CDA, ela é um título executivo extrajudicial com presunção de certeza e liquidez, tá? Professor, e a exigibilidade? Cuidado, porque aqui, ó, nós temos o quê? 6 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Significa, pessoal, que qualquer uma dessas causas aqui, ó, elas não impedem que o Estado lance, mas ele vai impedir que o Estado cobre o tributo. Ele lança, mas não cobra, tá? Então, veja só, pessoal, voltando à nossa linha do tempo. Desculpe. Opa. Eu tenho aqui, o meu nome foi escrito na dívida ativa. O Estado vai tirar o quê? O ente federativo, ele vai extrair uma certidão, que é um título executivo extrajudicial, que vai instrumentalizar uma execução fiscal. Pessoal, vamos identificar uma peça aqui? Olha só. Eu tenho a linha do tempo. Se eu realizei um fato que gerou uma obrigação tributária, uma vez verificado a existência do fato gerador aqui, ou seja, nascida a obrigação tributária, o ente competente, ou seja, a autoridade administrativa competente, o auditor tributário, por exemplo, ele vai fazer o quê, pessoal? Ele tem que constituir o crédito, não tem? Vai ter que cobrar. Mas, digamos que, quando eu realizei essa obrigação tributária aqui, nasceu esse fato gerador, eu verifico que não existe relação jurídica, que a cobrança que o Estado está prestes a fazer seria uma cobrança indevida. O que eu faço? Olha só, pessoal. Antes mesmo do Estado cobrar, eu posso entrar com uma ação aqui, que a gente chama ação, essa aqui, ó. Uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Note que, nesse caso aqui, olha só, o Estado, ele não lançou ainda, eu sei que não devo, ou seja, eu estou prestes a ser lançado, ser cobrado de um tributo pelo Estado. Estado que eu digo União, Estado Federal, município. O que eu faço, pessoal? Eu ajuizo uma ação declaratória, pedindo o quê? Que o juiz reconheça que há inexistência da relação jurídico-tributária. Mas note, pessoal, eu entro com uma ação declaratória. Aí você pergunta o seguinte, mas o que isso vai resolver na sua vida? Bom, vai resolver porque eu quero eu quero que o juiz declare que eu não devo nada para o fisco. Então, eu posso usar essa ação de inexistência, me valer dessa ação de inexistência, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou o quê, pessoal? Um mandado de segurança de caráter preventivo. Por que de caráter preventivo e não repressivo? Porque não houve ainda o quê? O lançamento. Se não houve lançamento, eu já sei que ou a ação é declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou é uma ação de quê? Ou é um mandado de segurança de natureza preventiva. Agora, digamos que o Estado, o ente federativo, a autoridade competente já constituiu o crédito, já realizou o lançamento. Eu recebi o lançamento, só que eu não concordo com o lançamento. É indevido. Veja,
Se antes do lançamento eu quiser agir, eu posso? Pode, através de quê? De uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Mas ainda assim o Estado lançou e eu não concordo. Pessoal, se o Estado lança e eu não concordo, ou seja, depois do lançamento, não é mais ação declaratória, é uma ação anulatória de débito fiscal ou lançamento tributário, ou uma mandado de segurança, no caso de natureza repressiva, com pedido de liminar. Pessoal, veja que isso aí é fácil você identificar, mas, professor, se cai lá, eu sei que foi antes do lançamento, o senhor já falou, ou é ação declaratória ou mandado de segurança preventivo. Mas como é que eu vou saber se é um ou outro, pessoal? O examinador, ele dá as dicas. E qual é a dica principal que ele faz? Quando é mandado de segurança, ele informa que existe direito líquido certo, e mais, que a lesão foi causada por uma autoridade. Não é isso? E mais do que isso, ele fala que aquela lesão foi realizada em um prazo de 120 dias. Ele coloca o prazo, pessoal. 120 dias. E mais do que isso, ele fala o seguinte, olha, que o ato foi praticado pela autoridade coatora no prazo de 120 dias, naquele prazo de 120 dias, e que não haverá dilação probatória. Ou seja, ele narra que o cliente chegou no seu escritório e falou assim, olha, eu não tenho outras provas além dessas para apresentar. Pessoal, já sei que existe uma autoridade coatora, já sei que o ato praticado está dentro daqueles 120 dias e que não haverá dilação ou produção de outras provas além daquelas já existentes, eu já sei que é o quê? Já que se eu não tenho isso, vai ser mandado de segurança. Agora, quando ele fala o seguinte, extrapolou 120 dias do ato, tenho que produzir outras provas além daquelas que já foram apresentadas na hora da entrevista com o advogado. Eu já sei que não é mandado de segurança. Se não é mandado de segurança e não houve lançamento, eu já sei que é o quê? Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, que eu vou acumular sempre, pessoal. Olha só, invariavelmente, ele vai pedir que você acumule com o quê? Com pedido, acumule não. Mas que você peça, você se vale de uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, com pedido de que? Antecipação de tutela de urgência. Tá? E cuidado, pessoal, olha só. Quando você fala de causas de extinção, olha assim, pessoal, causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que aparece aqui? Moratória, depósito montante integral, reclamações e recursos administrativos, liminar em mandado de segurança e tutela antecipada em outras ações. Pessoal, esse rol é um rol taxativo. Veja, não foi modificado esse rol. Quando você pega o espelho da Fundação Getúlio Vargas, ele fala o seguinte, que você precisa pedir o quê? Uma certidão positiva com efeitos de negativa, que via de regra, quando quem te consultou foi o quê? Foi uma sociedade empresária, que precisa da certidão. Para quê? Para participar de uma licitação, para poder fazer um empréstimo em banco de fomento. Então, olha só, se eu preciso da certidão positiva com efeito negativo, por que é a certidão positiva com efeito negativo? Porque eu devo, mas eu quero o quê? A certidão positiva porque você deve, mas devido àquela tutela, você vai estar o quê? Vai estar suspensa a cobrança. Por isso que você tem direito a uma certidão positiva, porém com efeitos de negativa. Essa certidão positiva com efeito negativo, ela te dá o que nós chamamos de regularidade fiscal. E lá no enunciado, ele fala o seguinte, que o contribuinte, que o seu constituinte, ele precisa de uma certidão de regularidade fiscal. Qual é a certidão que ele quer? Uma certidão positiva com efeitos de negativo. Por isso que, olha só, pessoal, o que causa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não é, pessoal, veja só, não é você ajuizar uma ação declaratória ou anulatória. O que permite que você tenha suspenso a exigibilidade do crédito é exatamente o que? A concessão de tutela antecipada. E quando você fala tutela antecipada, você tem que pensar o seguinte, esse código é de 66. Nesse rol taxativo não existia a figura da tutela de urgência ou de evidência. E aí o que acontece? Ficou muito tempo para cair essa questão aqui numa prova, ou seja, numa prova de segunda fase da OAB. Por quê? Porque, pessoal, não existe mais tutela antecipada. Mas aí o que você faz? Você faz adaptação. Você pede a tutela antecipada de urgência
ou de evidência. Tá certo? Tá certíssimo. Eles aceitam, tá pontuado. Então, veja, pessoal, qual seria a ação nesse caso? Uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, com pedido de quê? Com pedido de tutela de urgência antecipada, ou tutela de evidência. Se for depende do quê? Da situação que for colocada no enunciado. Agora, e se já houver, ou se já houve, na verdade, se já houve o lançamento? Se a autoridade competente, pessoal, aqui na nossa linha do tempo, ó, se a autoridade competente já realizou o lançamento, já constituiu o crédito pelo lançamento. E agora? Bom, se já constituiu, declaratória não é. Eu não quero que o juiz declare a inexistência da relação, que a relação existe. Eu quero que o quê? Eu quero que o juiz declare nula ou nulo o débito fiscal ou o quê? O lançamento tributário. Então, a ação deixa de ser uma ação declaratória e passa a ser uma ação anulatória. Ou uma ação o quê? Ou um mandado de segurança de caráter repressivo. Mas veja, pessoal, em todas as situações, isso aí, pessoal, em qualquer situação, o juiz vai pedir o quê? Olha só, o seu pedido vai ser uma ação... Desculpe, posso estar feio aqui. Uma ação anulatória de débito fiscal ou lançamento tributário com pedido de tutela antecipada de urgência ou de evidência. E por quê? Porque todos os enunciados até hoje, quando caiu ação anulatória ou ação declaratória, o examinador coloca que o contribuinte, que o seu cliente, ele busca o quê? Uma certidão de regularidade fiscal, ou seja, uma certidão positiva com efeitos de negativo. Ok? Pessoal, olha só, de novo, na nossa linha do tempo. Lembra que eu falei aqui da questão, cadê? Do tempo, aqui. Falei aqui de execução fiscal. Pessoal, veja só, eu tenho hipótese de incidência que é a situação descrita em lei. Nasceu a obrigação quando? Quando você realizar o fatiador. O professor Igor, ele não tem imóvel no Distrito Federal. Ele não é proprietário de imóvel. Ele é contribuinte de IPTU? Não. Quem é o contribuinte do IPTU? Aquele que é proprietário, quem tem o quê? O domínio útil do imóvel. Ele não é, professor, mas já caiu várias vezes na prova da ordem que ele é inquilino, ele é locatário, e no contrato de locação diz que ele é responsável pelo pagamento do tributo, do IPTU. Pessoal, essa relação é entre ele e o locador. Para o fisco, para a Receita, quem vai ajuizar a ação vai ser quem? Vai ser o proprietário do imóvel, aquele que realizou o fato gerador. Quando o Estado, quando o ente federativo vai verificar quem realizou o fato gerador aqui, ele vai lá no dia 1º de janeiro, no caso do IPTU, e verifica quem tem o domínio útil, quem tem aqui a posse dominus do imóvel, quem é proprietário do imóvel. Bom, é o locador, não é o professor Igor. O professor Igor tem o quê? Tem uma relação contratual, e aquela relação contratual, aquela obrigação, é entre ele e o locador. Se ele não paga o IPTU, ainda que pode entrar, fica à vontade. Se ele não paga o IPTU, ainda que é obrigado, o que vai acontecer? Quem vai sofrer execução fiscal? Quem vai ter o seu nome inscrito em dívida ativa e quem vai ser réu, no caso, né? No caso, vai ser réu na execução fiscal ou executado? Professor Igor? Lógico que não. O proprietário do imóvel. Tá? Então, isso aí, pessoal, parece banal, mas já caiu na prova da ordem, primeira fase, várias vezes. E se cai isso na prova da ordem, aqui existe um contrato de locação que obriga o locatário, aí pego na peça quem vai ser o sujeito passivo, ativo no caso, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária, ou seja, quem vai ser o sujeito passivo não da relação, mas da ação anulatória ou ação declaratória ou mandado de segurança, o proprietário do imóvel e não o locatário. Tá, pessoal? Então, cuidado com isso, você identificar quem é o sujeito passivo, quem é o sujeito ativo e qual é a competência, ou seja, qual é o endereçamento daquela peça. O que mais aqui, pessoal? No caso de uma execução fiscal, pronto, olha só. O professor Igor é proprietário agora de um veículo automotor. Ele realizou o fato que gerou obrigação tributária de quê? Do IPVA. Essa situação está descrita onde? Em lei. Não é isso? Pode incidência à lei. Nasceu obrigação tributária aqui com o fatiador? Sim. Mas o Estado já pode cobrar do professor Igor?
Não, por quê? Porque ele tem que realizar o que nós chamamos de lançamento tributário. Quando ele fala de lançamento tributário aqui, pessoal, o Estado manda notificação de ofício para o professor Igor, que é o proprietário do veículo automotor, e fala assim, olha, professor Igor, foi identificado dia 1º de janeiro desse ano que você é proprietário do veículo automotor marca tal, portanto, você tem a obrigação tributária de pagar o quê? Tantos reais de tributo, levando em consideração a base de cálculo e a alíquota estabelecida em lei. Beleza? Tranquilo. O professor Igor recebe aquilo lá e não paga. Passou o prazo, ele não pagou. Pessoal, se ele não paga, o que vai acontecer com aquele crédito? Vai ser inscrito em dívida ativa. Vai ser extraída uma certidão da dívida ativa, uma CDA, instrumentalizada em execução fiscal. Cai uma peça, cai um enunciado assim, falando que o contribuinte foi o quê? Foi citado em ação de execução fiscal. Pessoal, já eliminou o quê? Mandado de segurança não é. Já eliminou o quê? A ação de inexistência de relação de direito tributária. Também não pode ser, porque a ação de inexistência tem que ser o quê? Antes do lançamento. Já eliminou a ação de consignação em pagamento, que não está discutindo ali se houve bitributação ou bis in idem. Então, sobrou o quê? Sobrou embargos, exceção de pré-executividade ou ação anulatória. Cuidado, pessoal, que a ação anulatória também é cabível para defesa em execução fiscal. Só que no caso da execução fiscal aqui, o detalhe é o seguinte, de novo, nós temos 3 tipos de defesa. Qual é a principal? Embargos à execução. Só que pela Lei 6.830, que é a Lei de Execuções Fiscais, para que você possa apresentar um embargo à execução, você tem que promover a garantia do juízo. Ele está te cobrando R$1 milhão em tributo. Você, para apresentar embargo, você vai ter que dar uma garantia de R$1 milhão. Aí você fala, como é que eu vou apresentar embargos? Morreu, não tem condições, não é isso? Mas aí você tem a segunda, o plano B, que é o quê? Exceção de pré-executividade. Essa exceção de pré-executividade, pessoal, você tem ideia, nem é ação. Ela é o quê? É uma petição que você apresenta nos autos do processo de execução. Arguindo, pessoal, via de regra, matérias de ordem pública. Você não é parte. Prescrição, decadência, matéria de ordem pública. Veja, qual vai ser a dica do examinador? Contribuinte sofreu uma execução fiscal. Já deixou claro que não tem como garantir o juízo. Pessoal, se não tem como garantir o juízo, já eliminei o quê? Embargos. Embargos não são. Mas ele quer apresentar uma defesa. E a defesa tem a ver com o quê? Com questões de ordem pública e mais. Não tem outras provas para apresentar, além daquelas já apresentadas nos autos da ação de execução. O que vai acontecer nesse caso, pessoal? Exceção de pré-executividade. E veja só, quais são aqui as peças que mais caem, pessoal? Essas 8 aqui, 9, sei lá, né? Quando você fala de agravo de instrumento, sabe quando caiu um agravo de instrumento? Em uma exceção de pré-executividade, onde foi rejeitada a exceção por parte do juiz. Aí o cara fala assim, o juiz da execução rejeitou a exceção. E agora, se ele rejeitou, cabe apelação ou cabe agravo? Pessoal, a maioria dos alunos por aqui, ó, apelação. Só que não é ação, é petição. É decisão interlocutória, não é terminativa, então não cabe apelação. Cabe o quê? Agravo de instrumento, pessoal. A maioria do pessoal foi pela apelação e não pelo agravo de instrumento. Por isso que eu coloquei agravo aqui, é raro. Recurso ordinário em mandado de segurança, também pode colocar aqui? Pode, já caiu uma vez. Tá? Então, veja, pessoal, são poucas as peças. E quando você fala de peça em direito tributário, olha só, pessoal, vou colocar aqui, tá? Esse pessoal está aí, são meus alunos também, espero. Né? Se quiser também, se é matéria tributária, eles podem entrar, né? Pode entrar. Vamos lá, pessoal, só mostrar aqui uma ação anulatória para vocês. Olha só o enunciado. Ação anulatória. Pessoal, olha só. Ação anulatória de débito fiscal. Olha só o enunciado. A Sociedade Empresária Beta S.A., sediada no município de São Paulo, estado de São Paulo, foi autuada por ter deixado de recolher o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS. Pessoal, está correto aqui a competência? Município instituindo ISS?
Pessoal, quais são os 3 impostos de competência dos municípios? ISS, ITBI e também o quê? Lembra-se? ISS, TBI e IPTU. São os 3. Está correto, então, o município cobrar ISS? Está corretíssimo, pessoal. Olha só, correto. A Sociedade Empresária Beta, sediada no município de São Paulo, estado de São Paulo, foi autuada por ter deixado de recolher imposto sobre serviços de qualquer natureza, sobre as receitas oriundas de uma atividade principal, qual seja, locação de veículos automotores. Cumpre esclarecer que sua atividade é exercida exclusivamente no território do município X, ou seja, município de São Paulo, e não compreende qualquer serviço acessório à locação de serviço. Quanto à lavratura do auto de infração, além do montante principal exigido, também foi lançada multa punitiva correspondente a quê? A 200% do valor do imposto, além dos respectivos encargos relativos à mora. Mesmo após o oferecimento de impugnação e recurso administrativo, o lançamento foi mantido e o débito foi inscrito em dívida ativa. Pessoal, olha só, o débito foi inscrito em dívida ativa. Contudo, ao analisar o auto de infração, verificou-se que a autoridade fiscal deixou de inserir em seu bojo os fundamentos legais indicativos da origem e natureza do crédito. A execução fiscal não foi ajuizada. Olha só, pessoal, primeiro indicativo. A execução fiscal não foi ajuizada. Significa que pode ser embargos da execução? Não, pessoal, que para ter embargos eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a execução fiscal. Pode ser exceção de pré-executividade? Também não, porque a exceção de pré-executividade tem que ter o quê? Já tem que ter a execução. Eu já tenho que ter citado na execução fiscal. Então, eu já eliminei só aqui, pessoal. Eu já eliminei quantas ações? 2. Não foi ajudado até o momento. E a sociedade empresária pretende a ela se antecipar. Olha só, ele não quer apresentar embargos e nem tampouco exceção. Ele quer apresentar uma defesa antecedente a quê? Aos embargos. Seria o quê? Uma outra defesa que eu falei. Quais são as 3 defesas aos embargos? A execução fiscal, embargos da execução, exceção de pré-executividade ou pedido de ação anulatória de débito fiscal. No caso aqui, já sei que é ação anulatória, já aceitei a peça. Nesse contexto, a sociedade empresária Beta, considerando que pretende obter, olha só, pessoal, pretende obter certidão de regularidade fiscal. Pessoal, quando fala que ele quer receber, quer obter a certidão de regularidade fiscal, ele quer o quê? Uma certidão positiva com efeitos de negativa. Eu já sei que é ação anulatória de débito fiscal com pedido de quê, pessoal? Com pedido de antecipação de tutela de urgência. Eu preciso que a tutela seja antecipada para ser expedida uma certidão positiva com efeitos de negativa. O que mais? Sem pedido, sem depósito prévio. E ainda, considerando que já se passaram 6 meses da decisão, pessoal, quem está falando aqui, não cabe o quê? Mandado de segurança. Já passaram 6 meses, mais de 120 dias. Olha só o tanto de indicativo que o examinador deu. Primeiro, ele falou, não houve execução fiscal ainda, então não pode ser embargos, nem exceção de pré-executividade. Eu quero me antecipar, eu quero apresentar uma defesa antecipada. Mas, professor, não poderia ser ação declaratória? Não, por quê? Porque no caso da ação declaratória, pessoal, de inexistência, o crédito não poderia ser o quê? Lançado. O crédito já foi, inclusive, para a dívida ativa, pessoal. Olha só, na execução, naquela linha do tempo, falou o seguinte. Primeiro, hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, não é isso? Constituição do crédito tributário, dívida ativa e execução fiscal. Esse crédito aqui já está em execução fiscal, já presta execução fiscal, ou seja, já está na fase administrativa de cobrança. Já foi lançado. Se foi lançado, já eliminei o quê, então? A ação de inexistência de relação jurídica tributária está eliminado. Mandado de segurança. Ele falou que já tem mais de 6 meses, não pode ser mandado de segurança. Já eliminei mandado de segurança, inclusive de natureza o quê? Repressiva. Exceção de previsibilidade, pode? Embargos, pode? Também não. Então, já sei que é ação anulatória. Ele fala o seguinte, a empresa, a sociedade empresária, seu cliente, ele precisa de uma certidão de regularidade fiscal. Quais são os 3 tipos de certidão que você tem? Ou a certidão é positiva, porque você deve, ou é negativa, porque você não deve nada, ou ela é positiva, porque você deve, mas você quer que ela tenha efeitos de negativa. Tá, pessoal? Veja que essa peça aqui, ela traz todos os indicativos que você precisa para poder acertar a peça. Já passaram 6 meses, não cabe, portanto, mandado de segurança.
Procura seu escritório solicitando que você que seja adotado as medidas judiciais cabíveis para afastar a exigência fiscal. Na qualidade de advogado da sociedade empresária, Beta S.A., redige medida judicial adequada à necessidade de seu cliente, com o objetivo de afastar a cobrança perpetrada pelo município de São Paulo. Ou seja, eu quero que anule o débito fiscal. Não foi aplicada uma multa, pessoal. Essa multa não foi de um débito que foi lançado, não pago, foi aplicada a multa e eu fiz o quê? Eu não paguei e nem apresentei qualquer tipo de quê? Eu apresentei um recurso administrativo que foi o quê? Foi vencido. Lembre-se, pessoal, quando você fala recurso administrativo vencido, significa que eu posso primeiro buscar o quê? A reclamação e recurso na esfera administrativa e perdendo, eu posso buscar a esfera judicial. É o que aconteceu aqui. Veja, se já foi lançado, pessoal, já foi lançado cabe ação declaratória? Não. Se já foi lançado cabe mandado de segurança de natureza preventiva? Também não. 6 meses se passaram, cabe mandado de segurança de alguma forma? Não, pessoal, já eliminei mandado de segurança e ação declaratória. Sobraria o quê? Sobraria mandado embargos à execução, exceção de pré-executividade ou o quê? Ou ação anulatória. Falou aqui que não houve o quê? Ainda citação. Eu quero me antecipar à execução fiscal. Então, não cabe embargos e nem tampouco exceção de pré-executividade. Porque exceção de pré-executividade, eu teria o quê? Que antes ser citado na execução e seria uma defesa da execução fiscal. E aqui não existe execução fiscal ainda. Então, só sobra o quê? Ação declaratória, pessoal, olha só. Ação declaratória ação anulatória de débito fiscal, não é acumulado com, tá, pessoal? Aqui é com pedido, tá? Tira esse CC aqui. Com pedido de tutela de antecipada de urgência. Para quê, pessoal? Para a obtenção de uma certidão positiva com efeito negativo. Olha só, pessoal. Eu vou suspender a exigibilidade do crédito. O Estado já lançou, só que não pode aqui fazer o quê? Não pode cobrar. Pessoal, veja aqui. Quando você fala de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, você tem como uma causa principal o quê? A tutela antecipada de urgência. Aí aparece lá no rol taxativo. São causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Primeiro, moratória. Segundo, reclamações e recursos administrativos. Terceiro, depósito do montante integral. Veja aqui no enunciado, pessoal, o que ele fala aqui? Ele quer uma regularidade, ele quer uma certidão de regularidade fiscal sem o prévio depósito. Sem o quê? O depósito do montante integral. Isso é muito importante, pessoal. Porque quando você fala de depósito do montante integral, o simples depósito já faz o quê? Suspende a exigibilidade. Só que aqui, quando você fala de depósito do montante integral, você tem que depositar todo o valor exigido pelo fisco. Eu não tenho dinheiro, eu quero apresentar uma defesa. Eu não posso embargar porque não recebi citação da execução. Eu não posso apresentar uma exceção de pré-executividade porque eu não fui citado na execução. Eu não posso apresentar um mandado de segurança porque a decisão já tem mais de 6 meses, mais de 120 dias. E eu não quero fazer o quê? O depósito montante integral. O que sobra para ter a certidão positiva com efeito negativa? Pedido de tutela antecipada de urgência. Tá bom, pessoal? Então, olha só, já sei qual é a peça. Endereçamento. Pessoal, o tributo, ele é o quê? ISS não é municipal? Como que é a competência, pessoal? Competência é, se o tributo for federal, Justiça Federal. Se o tributo for municipal ou estadual, Justiça Estadual. Estadual. Então, olha só, endereçamento, vara da Fazenda Pública da comarca de São Paulo. Se tiver, e se não tiver, vara civil. Que nem todo município tem vara da Fazenda Pública. Se tiver vara da Fazenda Pública, vara da Fazenda Pública. Se não tiver, vara civil da comarca de São Paulo, São Paulo. Preâmbulo, pessoal. O que seria o preâmbulo? Preâmbulo, pessoal, é a qualificação das partes, é a identificação da peça e a fundamentação da peça. Então, olha só. Preâmbulo, quem é o autor na ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de antecipada de urgência? É a sociedade empresária Beta. Quem é o réu? Quem que está tributando? Não é o município? Então, o réu é o município de São Paulo. Tá certo? Se o tributo fosse um tributo estadual, seria quem, pessoal? O estado de São Paulo.
Se fosse o tributo fosse federal, seria a União, ok? Já estabeleci quem são. Pessoal, quando eu for qualificar aqui, eu vou qualificar de acordo com o quê? Com o artigo 319 do CPC. Completa, tá, pessoal? A qualificação tem que ser completa. Detalhe importante, se no enunciado ele só colocou sociedade empresária e município, você vai ter que completar a qualificação, mas sem colocar o quê? Nenhuma identificação. Sempre quando vocês fizeram aqui estágio simulado, o professor fala assim, olha, se no enunciado não aparecer nada, e aparece lá, o autor, João das Couves. Aí você vai ter que colocar o quê? Brasileiro, não é isso? Vai colocar brasileiro? Não, vai colocar nacionalidade, estado civil, não é assim, pessoal? Profissão, endereço, e-mail, não é assim? Você tem que fazer a qualificação normal, completa, de acordo com o quê? Com o artigo 319 do CPC. Tem que identificar a peça, pessoal, tudo isso aqui é pontuado, tá, pessoal? Tudo isso aqui pontua na prova da ordem. Você vai ter que identificar a peça. Qual é a peça? Ação anulatória de débito fiscal, tira esse CC aqui, com pedido de antecipação de tutela de urgência. Tá certo, pessoal? E a fundamentação, a tutela de urgência, artigo 300, tutela antecipada, de acordo com o CTN, artigo 151, 5. E aí, pessoal, qual que eu vou escolher? 300 ou esse? Aí que tá. Qualquer um que você escolher, você vai pontuar. Porque o rol, pessoal, ele é o quê? Taxativo. Essa figura aqui, tutela antecipada de urgência, não existia quando foi criado aquele rol. Só tinha tutela antecipada. Se eu colocar tutela antecipada de acordo com o artigo 151, 5 do CTN, tá certo? Tá certo. Se eu colocar tutela antecipada de urgência de acordo com o artigo 300 do CPC, tá certo? Também vai ser pontuado. Tá certo? Pessoal, olha só, já enderecei, qualifiquei, identifiquei a peça e fundamentei. O que vai depois? Dos fatos. Pessoal, fatos, observar o quê? O enunciado. Não crie nada que estiver fora ou que estiver diferente do enunciado. Qualquer coisa que você colocar a mais pode ser considerado como o quê? Identificação de peça. E se for identificada a peça, pessoal, o examinador sequer vai analisar a sua peça. Tá certo? Então, enunciado seria você parafrasear ou reescrever, pode ser com suas palavras, o quê? Tudo que foi colocado no enunciado. Isso é você colocar os fatos. Preliminar, pessoal, qual é a preliminar aqui? Tutela de evidência ou tutela de urgência, para quê, pessoal? Para concessão, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por via de consequência, para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativo ou certidão de regularidade fiscal. É isso que ele espera como preliminar. Vai ser pontuado desse jeito? Vai ser pontuado dessa forma. Do direito, elementos argumentativos. Quais são os argumentos que você vai utilizar nessa petição? Primeiro, o auto de infração é nulo por vício formal, conforme artigo 142. Por quê? No auto de imposição de multa e infração, o ente, ou seja, a autoridade administrativa autuadora, ele tem que colocar tudo, pessoal, de forma completa. Qual é a fundamentação, por que você está sendo multado, os motivos, a natureza da multa ou do auto de infração. Ele tem que colocar tem que preencher todos os campos do auto de imposição de multa e infração. Então, o primeiro argumento seria o quê? Você pedir a nulidade do auto de infração por nulidade por vício formal, ou seja, ele não preencheu os requisitos estabelecidos pelo artigo 142 do CTN. Segundo, a atividade coatora consiste na locação de bens imóveis. O que é isso aqui, pessoal? A atividade da autora consiste em locação de bens móveis sobre o qual não incide ISS. Pessoal, quando você estudar ISS, você vai ver o seguinte, que nem todo serviço incide ISS. Você fala imposto sobre serviço de qualquer natureza, só que quando você pega a lei complementar que está do ISS, ele tem lá um rol, ou seja, um anexo de serviços que são tributados por ISS. E tem uma súmula, pessoal, olha só, vinculante 31, que fala o quê? Que no caso de locação de bens móveis, no caso veículos, não incide ISS. Então, seria um segundo argumento que você utilizaria na sua peça. Terceiro argumento, conforme entendimento firmado pelo STF, é inconstitucional imposição de multa que ultrapasse o valor do tributo. Isso aí a gente chama de princípio do não confisco. O que vai acontecer, pessoal? Princípio do não confisco.
ele é uma limitação constitucional ao poder tributário do Estado, desculpe, em que a Constituição Federal, ela limita a atuação do Estado em aplicar o quê? Alíquotas exageradas do tributo. Só que aí você fala assim, professor, mas multa não é tributo. Pois é, mas o STF falou o seguinte, que utiliza esse regramento, ainda que multa não seja tributo, você vai utilizar esse regramento para quê? Para diminuir, para reduzir, para deixar possível o pagamento de uma multa. Então, multa de 100% é possível, de 200% não. Então, se aplicar 400% de multa sobre ICMS, como o Estado de São Paulo cobrava por tributo não pago, devido, foi considerado o quê? Foi considerado não, seria abusivo, ou seja, seria confiscatório, e você utilizaria de forma subsidiária aquela decisão, ou aquele princípio estabelecido pela Constituição Federal. Note, o princípio ali se aplica a tributos, pessoal. E tributo, multa não é tributo, mas o STF falou o seguinte, que é igualmente inconstitucional você atribuir uma multa que seja superior ao quê? Ao valor do tributo. Então, um outro argumento que você utilizaria na sua peça seria o quê? A inconstitucionalidade da aplicação da multa exagerada. À luz de quê? À luz do princípio do não confisco, que é um princípio não confisco, que é um princípio constitucional. Outro elemento aqui, pessoal, argumentativo, a procedência do pedido para que os créditos tributários sejam extintos ou, subsidiariamente, seja reduzida a multa punitiva, ou seja, você quer o quê? A anulação do débito fiscal, falando, não devo o tributo porque não incide ICMS sobre essa atividade, e se for reconhecido ainda assim que eu devo, que a multa seja diminuída ou reduzida. Então, você tem um pedido alternativo. Pessoal, isso aqui são os argumentos, mas esses argumentos depois serão o quê? Serão repassados, serão replicados nos pedidos, não é isso? Então, olha só, pedidos. Primeiro, seja concedida tutela de evidência ou tutela de urgência, ou tutela antecipada. Por que coloquei um ou outro? Porque se a tutela de urgência seria pelo artigo 300. Se a tutela antecipada seria o quê? Pelo artigo 151 do CTN. Você vai ter que escolher um ou outro. Se eu escolher o 300, está certo? Vai ser pontuado? Vai ser pontuado. Se eu escolher o 151, inciso 5º, vai ser pontuado? Vai ser pontuado também. Por quê? Porque aquele rol é taxativo. Então, tutela de urgência para quê? Para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e expedição de certidão de regularidade fiscal ou expedição de certidão positiva com efeitos de negativo. Terceiro, pessoal, a procedência do pedido para que sejam anulados os créditos tributários em questão. A ação já é anulatória de débito fiscal. Subsidiariamente, seja reduzida a multa punitiva para o patamar não superior a 100% do valor do tributo. Condenação ao ressarcimento de custos e pagamento de honorários advocatícios ou honorários de sucumbência, indicação de provas a serem produzidas, de acordo com o artigo 319, inciso 6º do CPC. E, pessoal, veja só, isso aqui, você pode, existem vários recursos que foram aplicados a essa parte aqui. A Fundação Getúlio Vargas, ela pontua quando você fala o quê? Se você quer ou não realizar audiência de conciliação. Ele pede que você coloque para pontuar. Mas se você não colocar, estaria certo? Estaria certo também. Sabe por quê, pessoal? Porque quando você estuda lá a causa de extinção do crédito tributário, uma delas chama-se transação. E a transação é o quê? Você já foi cobrado do tributo e você quer o quê? Eu quero fazer um acordo com o Estado. Eu posso chegar para o Estado e falar assim, eu quero fazer um acordo com você? O procurador da Fazenda, ele pode chegar e fazer esse acordo sem que uma lei estabeleça esse acordo? Lógico que não. Quando você estuda lá causa de extinção do crédito tributário, compensação, transação e remissão, assim como dação e pagamento de bens imóveis, depende de lei. Lei de quem? Lei do ente tributante. Então, para que eu possa falar em realização de uma audiência de conciliação, eu teria que ter o quê? No enunciado, eu teria que ter a informação que existe uma lei autorizando que o procurador da Fazenda pudesse propor um acordo. E não tem isso no enunciado. Veja, eles pedem isso, mas você poderia recorrer desse ponto 20 ou ponto 30 que eles pedem aqui, que é pontuado, isso aqui, eu acho que ponto 10 ou ponto 20, pode recorrer. Mas quando eles também pontuam, se você colocar mais, eles vão tirar. Então, aí o que eu peço é o seguinte, apareceu a ação anulatória
Apareceu a ação declaratória, você vai requerer ou não o quê? A realização de audiência de tentativa de conciliação ou de mediação, à luz do artigo 319, inciso 7º do CPC. Não vai arriscar. Mas está certo do jeito que eles fizeram? Não. Eles teriam que colocar no enunciado que existe uma lei que autoriza a Procuradoria da Fazenda estabelecer o quê? Transação, ou seja, apresentar um acordo para a quitação do débito. Aí sim isso estaria correto. Mas se eu falar que eu quero uma conciliação, se não tiver lei, isso aqui é o quê? Completamente inócuo, não é isso, pessoal? Completamente descabido. Eu vou pedir uma conciliação, aí o cara fala assim, olha, você pediu uma conciliação, eu vou deferir, o juiz defere a audiência de tentativa de conciliação. Aí o que o procurador da Fazenda faz? Não posso fazer acordo nenhum, porque eu não tenho lei me autorizando. Eu não posso fazer, princípio da legalidade administrativa, não é isso, pessoal? Veja, pessoal, os pedidos estão aqui. Valor da causa. O enunciado coloca valor de tributo? Não. Você vai colocar só o valor da causa, mas você não vai colocar nada no valor da causa. Você vai colocar só indicativo de valor da causa na sua petição. Se ele coloca lá que o valor do tributo era de R$1 milhão, o valor da causa será de R$1 milhão. Mas ele não coloca o valor da causa no enunciado. Isso aí é para provocar o quê? O nosso colega, o nosso nosso examinado, para que ele coloque um valor qualquer aqui. Estaria errado em colocar valor, porque não tem esse indicativo no enunciado. E o que mais, pessoal? Fechamento. O que é um fechamento? Fechamento, isso aqui, pessoal, olha, já vi várias petições deixar de ser consideradas na OAB só por causa do fechamento. O cara acertou tudo. Só que o que ele fez? Ele é tentado a colocar o nome dele como o quê? Na figura de advogado. Aí ele coloca aqui, local, Brasília, data, cuidado com a data. Por quê, pessoal? Porque dependendo do enunciado, ele coloca quais são as datas. Fala que você foi procurado em tal data para apresentar o quê? A petição. Aí você coloca a data retroativa. Pessoal, cuidado com isso. Bota a data ou presente ou aquela que estiver estabelecida onde? No enunciado. E o advogado, pessoal? Seu nome é como, colega? Marco, coloca lá, Marco de quê? Marcos Soares. Aí ele bota lá, OABDF, 50.530. Pessoal, o Marcos pode chegar a identificar aqui? Quando eu vou corrigir a prova do Marcos, eu sei que eu estou corrigindo a prova do Marcos? Você acha que a pessoa que corrige a sua prova, ele sabe o nome do candidato? Lógico que não, pessoal. Você está se identificando. Identificou, ó, nada que você fez terá efeito. Você vai perder, vai ser reprovado porque você identificou a prova. Então, não identifique sua prova nunca. Só Deus é fiel. Deus está por mim. Pessoal, não coloque nada disso. Pontua um coração. Para com isso. É identificação de prova. Não faça isso. Você acertou tudo e vai ser eliminado porque você colocou seu nome como advogado. Isso aí eu falo para meus alunos. A galera tá rindo aqui no chat. Eu boto meus alunos aqui. Eu falo para meus alunos no estágio simulado todas as peças. O cara coloca lá, Marcos, não sei das quantas. Advogado. Você é advogado, filho? Não, então não coloque. Mas eu queria ser advogado. Tá bom, eu também queria ser desembargador, mas não sou. Então não vou colocar o que eu não sou. Não coloque porque é identificação de peça, tá, pessoal? Pessoal, veja, tem dificuldade numa ação anulatória? Lógico que não. No enunciado, eu já eliminei o quê? 4 peças. Só pelo enunciado, eu já acabei de ler, eu já sei qual é a peça. E você também consegue fazer isso, conseguirá fazer isso. Pessoal, eu acho que o tempo já deu, já ultrapassou meia hora, mas só que foi produtiva. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Amanhã nós teremos outro encontro de 11 a meio-dia e de 18 às 19. Um abraço para a galera do online. Um abraço. Interagindo bastante aqui. Isso, um abraço para todos vocês aí do online, tá bom, pessoal? E amanhã, quem tiver interesse, tiver tempo, siga novamente. De manhã, vamos falar de novo de direito material. Revisão de direito material de novo, que é importante. E à noite, terminar o direito material e trazer aqui uma peça. Amanhã, a ação de repetição de indébito tributário. Ok, pessoal? Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.